comissão de ética. A assessoria jurídica de ex-presidente da Câmara de Cuiabá pede mais prazo para apresentar defesa. MT 251. Pedágio na rodovia Manuel Pinheiro é alvo de debate em audiência pública. Vamos fazer uma revolução dentro do Chapada dos Guimarães contra o pedágio, contra o governo do estado. E ainda ao vivo, uma entrevista com o presidente do CREA de Mato Grosso, Juarez Samaniego. É quinta-feira, dia 20 de fevereiro. O RDTV já está no ar. Olá, tudo bem? As discussões sobre a implantação de praças de pedágio na rodovia Manuel Pinheiro, que liga as cidades de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, continuam. Uma audiência pública foi realizada na Câmara da Capital para debater o assunto. A audiência pública contou com a participação de representantes dos municípios de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, contrários à implantação de praças de pedágios na MT 251. As principais reclamações contra a privatização vêm do município de Chapada dos Guimarães. A população de Chapada não aceita o pedágio, a cobrança de pedágio. Nós temos motivo para não aceitar essa proposta desse governo, esse projeto do governo Simão Barbosa, até mesmo porque nós não temos melhoria na estrada, nós não temos universidade, nós não recebemos nenhum legado da Copa, né? E assim, não tem por que ter pedágio em 68 quilômetros de estrada. A população inteira vai se manifestar contra o pedágio. Vamos fazer uma revolução dentro do Chapada dos Guimarães contra o pedágio, contra o governo do estado. Uma preocupação dos moradores de Chapada, apresentada na audiência, foi quanto aos alunos que precisam se deslocar até a capital para estudar. Isto porque não há faculdade no município. Além disso, cerca de 7 mil pessoas residem na zona rural em Chapada dos Guimarães. A grande maioria são pequenos produtores que utilizam a rodovia para comercializar os produtos, tanto em Campo Verde quanto em Cuiabá. Se for instaladas praças de pedágio, será inviável a comercialização desses produtos, o que traria prejuízos à economia do município. Numa cobrança dessa de pedágio, o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora rural, que sempre produziu sem o incentivo do governo, nunca teve apoio, não tem assistência técnica, não tem nada, ainda vai pagar pelo pedágio. Aonde está o nosso direito de ir e vir? Se a gente não tiver dinheiro para pagar esse pedágio, nós vamos deixar de entregar a nossa produção, que é o nosso sustento? Então, nós da Federação dos Trabalhadores da Agricultura protestamos, não aceitamos esse pedágio. O governo do estado defende a cobrança de pedágio na rodovia Emanuel Pinheiro, sob a justificativa de melhorar as condições da estrada. Mas esse argumento foi contestado durante a audiência. De acordo com o vereador por Cuiabá, Onofre Júnior, do PSB, a Câmara da Capital também não vê com bons olhos essa privatização. Eu entendo que é praticamente uma unanimidade aqui na casa, na Câmara de Cuiabá, onde todos entendem que esse pedágio é prejudicial. A forma como está sendo feito. Nós entendemos que aquilo que foi construído a duras penas, com dinheiro público, com o dinheiro dos nossos impostos, não pode simplesmente ser entregue à iniciativa privada para que ela possa explorar desde já. Eu tenho muitas ressalvas com relação ao pedágio. Nós já temos algumas experiências ruins no nosso estado. Conforme o vereador, o governo do estado já não estaria disposto a prosseguir com a privatização da rodovia. Precisamos tornar esses resultados práticos, né? Tirarmos aqui hoje um documento indicativo e levarmos até as autoridades. Parece-me que o governo, através da Secretaria de Infraestrutura do estado, já começou a rever e repensar, e eu acho que seria bom até falarmos com o secretário de Estado, porque parece que o governo já viu que a sociedade não aceitou e não irá aceitar esse posicionamento da forma com que o governo está colocando. E o vereador por Cuiabá, Maurélio Ribeiro, do PSDB, criticou a mudança de horário da Policlínica do Planalto e a retirada da Policlínica do CPA. Segundo ele, as medidas adotadas pela Prefeitura vão causar prejuízos aos atendimentos. Prefiro falar a respeito desse horário amalucado, na minha opinião, que foi estabelecido para os trabalhos de urgência e emergência da Policlínica do Planalto, que por decisão da Secretaria, acredito eu que sem estudo nenhum, sem respeitar a estatística,
está diminuindo o horário de atendimento de urgência e emergência, apenas para o horário diurno, privando assim a grande morada da Serra de 9 médicos de urgência e emergência nas 24 horas do dia. A exemplo, a retirada da policlínica do CPA, que fechou-se a urgência e emergência, foi transformado em um PSF, e agora cortando de 50% o atendimento na Policlínica do Planalto. Isso é uma temeridade, isso vai fazer com que a UPA da Morada do Ouro seja sobrecarregada, isso vai fazer com que as filas da urgência e emergência ampliem e o tempo médio de espera, que hoje está em torno de 2 a 3 horas, passe para 4, 5, 6 horas para um atendimento de urgência e emergência, o que é muito grave. Confira agora quais são as medidas que a defesa do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador João Emanuel, do PSD, deve adotar relacionadas à suspensão da Operação Aprendiz. Veja. O Ministério Público deflagrou em novembro de 2013 a Operação Aprendiz para investigar o suposto envolvimento do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, em um esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos. Quem estava à frente destas investigações era o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, mas em janeiro deste ano, o desembargador Juvenal Pereira suspendeu a operação por meio de uma liminar, sob a alegação de ausência de representantes da Polícia Civil no processo. Diante disso, o Ministério Público recorreu da decisão e, nesta terça-feira, houve a votação no Tribunal de Justiça. O desembargador Gilberto Giraldelli votou favorável ao Ministério Público, mas Juvenal Pereira manteve a posição dele e votou pela permanência da suspensão desta operação. Diante disso, um empate aconteceu. Diante do empate, falta o voto de Minerva do desembargador Luiz Ferreira da Silva, que pediu vistas no processo. A defesa do vereador afirma que o Ministério Público ofendeu o Tribunal de Justiça quando contestou a suspensão. Nós até agora não tínhamos nos manifestado. O Ministério Público tinha partido ao ataque do desembargador, falando que a decisão era espírita, falando que a decisão era acanhada, que era um absurdo e que era ilegal. Nós esperamos passar o julgamento, ouvimos o substancial voto do doutor Juvenal. O resultado para o advogado, no final das contas, pode ser positivo, pode ser negativo, é do jogo democrático. O que não é do jogo democrático é a ofensa. Doutor Giraldelli, que foi contra a nossa pretensão, merece os nossos maiores elogios. Caso o último voto seja a favor do Ministério Público e solicite a retomada da Operação Aprendiz, a defesa do social-democrata já adiantou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Nós devemos nos colaborar como operadores jurídicos e, quando uma parte não concordar, recorrer. Não é porque o doutor Giraldelli deu uma decisão contra a defesa de João Emanuel que nós vamos atacar o doutor Giraldelli. Aliás, ele deu um excelente voto. Não é por causa disso que eu estou dizendo que é uma decisão ilegal, que é uma decisão espírita, que é uma decisão acanhada, que é uma decisão arbitrária. Ora, se eu estou insatisfeito, eu vou ao STJ. Inclusive, na ocasião, o advogado garantiu que o vídeo utilizado pelo GAECO nas investigações é ilícito e ilegítimo. Nas imagens, o social-democrata aparece negociando a regularização de um terreno particular e explicando como fraudar licitações. Mas a defesa prevê a inutilização destas cenas. Ilícito na Constituição, porque foi feita por uma terceira pessoa, e ilegítimo por causa da juntada no processo, feito por uma terceira pessoa e não pela própria suposta vítima. Aliás, eu já começo a ter dúvida sobre essa vítima, cujo filho era proprietário do terreno e vendeu o terreno. E você não sai daí porque na volta você confere os detalhes da audiência pública que vai ser realizada na Assembleia Legislativa para debater a alienação de áreas da Empaer. Voltamos bem rapidinho.
A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas e encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente, a dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. E hoje à tarde acontece na Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater a intenção do governo de conceder em leilão as áreas da empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural. Esta seria uma maneira encontrada pelo Executivo de conseguir recursos para quitar parte das dívidas que a Empaer possui. Quem traz mais detalhes é a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham a transmissão do RDTV. Esta audiência acontece hoje a partir das 14 horas aqui na Assembleia Legislativa. E eu estou ao lado do deputado estadual Zeca Viana, do PDT, que foi quem solicitou este encontro e ele vai falar para a gente qual é o objetivo da reunião. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os telespectadores. O objetivo dessa audiência pública é debater a forma de ser vendido esses imóveis da Empaer. O governo se precipitou em mandar uma mensagem pedindo que nós autorizássemos a venda desses imóveis, mas nós temos vários imóveis de valores diferentes e imóveis, inclusive, que são doados pelas prefeituras. Então, nós precisamos discutir isso com a sociedade e com os funcionários da Empaer e o próprio sindicato para ver se é isso mesmo que nós queremos, porque a nossa preocupação é da forma que veio a mensagem e esse dinheiro não ser revertido em prol da própria Empaer, como disse o governo, que é para a revitalização da Empaer. Então, nós temos essa dúvida e, por isso, foi convocada essa audiência pública para que seja esclarecido com a sociedade e vamos ouvir a sociedade se é isso mesmo que elas querem que seja. Certo. E o senhor acredita que essas áreas que pertencem à Empaer sofrem com o descaso do governo? Sofre porque a Empaer está sofrendo. A Empaer vem sendo abandonada por parte dos governos que vem aí administrando nosso estado e vem deixando a Empaer de lado. E a Empaer é um órgão importantíssimo para o desenvolvimento da agricultura familiar do nosso estado. Nós precisamos da Empaer como pesquisa, como assistência técnica para fomentar a agricultura familiar do nosso estado, que é muito importante para o desenvolvimento de todo o estado. E o governo vem deixando de lado, tanto que nós temos prédio da Empaer totalmente abandonado, caindo escritórios, caindo carro abandonado por falta de recursos. E não é cabível a gente tomar uma decisão tão repentina assim, e principalmente num período desse, que é um período de eleição, onde que o governo quer arrecadar muito e não sabe a destinação correta desses recursos. E para o senhor, qual que seria o melhor destino deste dinheiro arrecadado? Esse dinheiro, se for revertido realmente para reestruturação da Empaer e vender essas áreas que não vai ser utilizada para pesquisa ou para o desenvolvimento da nossa agricultura para o futuro, aí sim eu concordo. Agora, não, nós temos áreas que é importantíssimo, é fundamental para a Empaer implantar suas pesquisas, seus campos experimentais, nós não podemos generalizar. Então, nós temos que fazer um trabalho detalhado para saber o que é possível ser vendido ou não. Quem estará presente nesta audiência? Vai estar presente
o pessoal, funcionários da Empaer, técnicos da Empaer, pesquisadores, sindicato, produtores, vai estar presente também vereadores e prefeitos, qual foi doado essas áreas, desses municípios que foram doados, para ver se é isso mesmo que eles querem. Porque geralmente quando uma prefeitura ou um órgão público cede uma área para uma empresa pública também, ela cede meio tipo incomodata, para que essas áreas não sejam vendidas amanhã depois, para que seja utilizada para o bem público. E não é justo a gente hoje pegar, por intermédio de um projeto de lei, generalizar e fazer umas vendas equivocadas do jeito que está querendo o governo. Tá certo, muito obrigada, tenha um bom dia. Lembrando que esta audiência inicia às 14 horas e acontece aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Milton Figueiredo, e está aberta a todo o público. Camila Paulino para o RDTV. E a Polícia Federal deflagrou neste dia 19 de fevereiro a 4ª fase da Operação Ararate. Foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, sendo 17 para Mato Grosso e os demais para Goiás, São Paulo e Distrito Federal. Um dos mandados foi para a residência de Éder Moraes, do PMDB, que é ex-secretário de Articulação Institucional em Brasília do Governo do Estado e pré-candidato a deputado estadual. Além do PMDBista, a PF foi até as residências do ex-vice-presidente da Acrimate, Jorge Pires, do sobrinho do senador Jaime Campos, Sérgio Braga, e também do empresário Valdir Piran. Mais informações sobre esse caso em reportagens do portal do Grupo RD News. E a Secretaria Extraordinária da Copa garante que a cratera que se abriu na rua Antônio Dorileu, próximo à ponte Engenheiro Quidalguro Fonseca, na tarde da última terça, dia 18 de fevereiro, não foi resultado de desmoronamento, mas feita intencionalmente pela empresa Três Irmãos, em razão dos pontos de infiltração. O curioso é que o buraco foi aberto sem aviso prévio à população, o que gerou enorme congestionamento e transtorno aos motoristas que trafegam pela região, devido à interdição do trânsito. Segundo a empresa responsável pela obra, que foi inaugurada em outubro do ano passado e que custou 13 milhões de reais, os reparos devem se estender até amanhã, dia 21 de fevereiro. Mais informações na reportagem de Camila Cecílio, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o presidente do CREA em Mato Grosso, Juarez Samaniego. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 46 minutos. Vejo você em instantes aqui no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo.
Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá entregou à população a reforma geral da Escola Silvino Leite de Arruda, no bairro Planalto, a primeira unidade de ensino da rede municipal a receber uma transformação física, um novo conceito e qualidade. Entre as inovações estão a colocação de telhas termoacústicas, pisos e revestimentos em placas. As paredes das salas de aula e corredores também foram reformados e ganharam pintura nova. O local que a criança frequenta é fundamental. É um ganho para a comunidade, né? Nota Cuiabana, peça a nota fiscal de serviços e concorra a prêmios. Saiba como participar no site da Nota Cuiabana. A Prefeitura iniciou os trabalhos de implantação do corredor exclusivo para ônibus aqui na Avenida Getúlio Vargas. O recapeamento da avenida já está sendo realizado. As faixas para trânsito de ônibus e táxis começaram a ser sinalizadas. A medida reduzirá o tempo do usuário dentro do transporte coletivo, já que aumentará a velocidade do tráfego nas vias. Eu acho que fica mais rápido. Adianta pra caramba. Eu gostei dessa ideia. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV e ao lado do presidente do CREA em Mato Grosso, Juarez Samaniego. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz a sua pergunta imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente. Obrigada mais uma vez pela presença na RDTV. Obrigado a vocês pelo convite. Mais uma vez porque o senhor veio aqui ano passado e a maior reclamação do CREA naquele momento era de não participar, não acompanhar a execução das obras da Copa. Hoje a gente vê o CREA envolvido na fiscalização daquilo que está sendo executado. Foi um erro até do próprio governo estadual não ter colocado o CREA no meio para participar desse processo? Na época da criação da secretaria foi criada a Comissão de Infraestrutura na Secopa. E essa comissão, o CREA tinha 2 cadeiras, tá, que seria uma comissão que faria análise dos projetos, faria correção dos projetos antes de serem licitados. Talvez grande parte dessas obras, se naquele momento essa comissão tivesse sido convocada e tivesse participado mais ativamente, algumas dessas falhas poderiam ter sido sanadas se fossem erros de projetos. Hoje esse relatório apresentado apresentou vários vícios construtivos nas obras. Nós não podemos dimensionar se esses vícios são de pequena monta ou grande monta. Por quê? Porque foi feita uma análise, uma perícia, uma vistoria técnica. Não foi feita uma perícia onde a gente tirou corpos para fazer ensaios tal, para saber se está comprometido ou não essas obras, ou algumas delas. Foi uma checagem. Foi uma checagem e são vícios que você vê, são vícios aparentes, que qualquer pessoa pode notar que tenha. Onde se tem uma trinca, é um vício construtivo. Se esse vício pode comprometer ou não, teria que ter uma perícia mais detalhada. Mas é um erro ou de projeto ou de execução, porque uma obra com qualidade não poderia apresentar esses vícios construtivos. No caso, o CREA apontou falhas técnicas, né? Falhas de construção, de projeto, de execução. O senhor falou agora que não é possível saber a dimensão dessas falhas. Ontem vocês foram à Arena Pantanal e a gente teve um problema na arena, foi o incêndio. Mesmo não podendo dimensionar o quanto que o incêndio contribuiu ou comprometeu a estrutura, o CREA identificou o que quando visitou a arena? Ontem, na visita à arena, a gente constatou que foi recuperado. Tá recuperado. Existe 2 laudos. Tá? Esses laudos ainda não são conclusivos. A Secretaria da Copa ficou de apresentar um laudo conclusivo aí num prazo aí, talvez de 10 dias. E em mãos desses laudos, nós vamos analisar os laudos, ver se tem um relatório do projetista do cálculo estrutural,
se a correção foi feita de forma correta, tem um dos laudos que foi laudo laboratorial, que tirou o corpo de prova, fez os testes, colheu o material, e esse laudo precisa de um relatório do calculista se tem ou não. A partir do momento que nós tivermos esses laudos em mãos, nós vamos analisar o laudo. Se tiver tudo de forma correta, nós vamos dar suporte, porque nesse caso nós somos convocados pelo Ministério Público Federal, nós vamos dar suporte técnico para o Ministério Público Federal. Se não achar, se achar que foi feito de forma correta, tudo, eu acho que o procedimento, nós vamos pedir que seja arquivado o procedimento. Se entender que tem alguma controvérsia ainda, talvez a gente oriente-se que se pede um novo laudo em alguns pontos que talvez a gente entenda que são pontos de vital importância para aquela estrutura. Caso tenhamos erros na execução desses projetos e a participação de engenheiros no procedimento, o CREA, como um conselho, também tem o poder de fiscalizar e punir esses profissionais. Pretende fazer isso? Se eu não posso, se eu não tiver uma denúncia formal, porque quem contratou, ele tem um fiscal. Se tiver algum procedimento incorreto por parte de qualquer engenheiro, tanto de projeto como de execução, foi executada, logicamente o CREA vai encaminhar esse pessoal para a comissão de ética, vai ver os procedimentos, qual que é a gravidade da participação desse profissional e, logicamente, nós vamos punir esses profissionais. Silvio César pergunta pelo chat, presidente, se o senhor entende que o CREA foi omisso em relação às obras da Copa e como aceitar tantas incompetências, segundo ele, ou seria a má-fé dos profissionais? Não, o CREA não foi omisso, porque o nosso papel é o papel da fiscalização do exercício profissional. Nós não temos o papel de fiscalizar a obra, tá? Nós estamos fazendo essa fiscalização e essas vistorias em obra por convocação, ou do Ministério Público Federal, ou do Ministério Público Estadual, ou da Assembleia Legislativa, que nós fomos convidados para participar da Comissão de Infraestrutura. Em momento nenhum o CREA foi omisso. O CREA está fazendo, não é o papel do CREA, nós estamos fazendo esses relatórios, porque o CREA tem que defender a sociedade dos maus profissionais e que se seja feito a obras com qualidade. Então, em momento nenhum o CREA foi omisso, como você no início falou, há 1 ano ou 2 anos atrás, no início das obras, nós sempre procuramos cobrar o nosso espaço e participar junto àquela comissão e até o momento não foi dado-nos a oportunidade de participar. Algumas pessoas estão falando nas ruas por que o CREA, somente neste momento, apareceu para falar sobre o relatório, assim como o próprio Ministério Público provocado pelo atraso das obras da Copa. Por que só agora o CREA apareceu para falar sobre o relatório? Porque foi nesse momento que nós fomos convocados. Nós fomos convocados pela Assembleia Legislativa para participar da Comissão de Infraestrutura no mês de agosto. E viemos fazendo esses relatórios de obra, visitando essas obras a cada 10 dias ou a cada 15 dias. Fizemos essas visitas, colocamos técnicos para fazer as visitas. Em algumas delas eu participei pessoalmente, tá? E então nós fomos convocados para fazer esses relatórios e nós só concluímos esse relatório essa semana. Então, a partir desse momento que a gente falou, mas a nossa função, que é de fiscalizar se tem o profissional ou não, esse acompanhamento técnico, a fiscalização do CREA vem fazendo. Não é a nossa atribuição verificar a qualidade da obra. Quem tem que verificar a qualidade dessas obras é o governo do Estado, porque é recurso do Estado, recurso da União e deve ter alguma empresa de fiscalização contratada pela Secopa para fiscalizar o andamento das obras. Então não é atribuição do CREA, eu quero deixar claro, fiscalizar essa obra. Nós só se manifestamos através de pedido da Assembleia, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e da Justiça quando somos solicitados. Quando vocês conseguiram 2 cadeiras na comissão temática, de lá para cá a Secopa, o governo do Estado, procurou o CREA em algum momento? Ou agora que a coisa já chegou a esse ponto, o governo do Estado já chegou e sentou com o CREA ou ainda não? Não, em momento nenhum. Essa comissão, na verdade, ela só teve uma reunião, a primeira reunião nós apontamos aproximadamente 30 falhas ou 35 falhas de projetos, se eu não me lembro, 2 anos atrás, na Arena Pantanal, na questão de acessibilidade, de mobilidade. Algumas delas
grande parte delas na época foram corrigidas e a partir desse momento essa comissão nunca mais foi convocada ou pelo menos os membros do CREAS não foram convocados para participar. E na verdade não foi o governo do estado que convocou o CREA para participar, e sim a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual e Federal. Quais são os próximos passos do CREA relacionados às obras da Copa? O senhor falou que não é papel do CREA fiscalizar as obras, mas agora está envolvido nesse processo de fiscalização junto à Assembleia Legislativa e ao próprio Ministério Público. Quais são os próximos trabalhos? Nós temos hoje aí, obras que estão no pacote da FIFA, que são os COT, a Arena Pantanal e o aeroporto. Então, hoje, na última visita nossa aos COT, a gente entendeu que são obras que estavam muito atrasadas. Tá? Número suficiente de trabalhadores? Talvez um número da forma que está sendo conduzida, ela não seja concluída até o mês de junho. Tem uma programação da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. A partir do dia 10 de março, logo após o Carnaval, nós vamos vistoriar novamente essas obras para ver como que está o andamento dela e emitir um relatório, tanto em relação ao aeroporto e os COT, a Arena Pantanal. Nós vamos emitir um relatório onde hoje nós estamos torcendo que essas obras sejam concluídas. As correções de alguns defeitos construtivos, de alguns vícios construtivos, toda construtora ela tem um prazo aí de 5 anos para fazer essas correções. Hoje não é o momento de fazer essas correções, e sim de concluir essas obras para que esteja pronta para o Mundial. As pessoas percebem, quem anda por Cuiabá e Várzea Grande, que se tornou realmente um verdadeiro canteiro de obras. Mas nem todas as obras a gente percebe o andamento delas. A Avenida do CPA, por exemplo, há vários tapumes, a gente não vê tantos trabalhadores, teoricamente, para a chegada do VLT, que não vai chegar até o CPA, segundo o próprio governador anunciou. Seria falha no projeto de execução ou de elaboração? Não, aí não tem falha nem de projeto de elaboração nem de execução. Eu acho que foi uma falta de planejamento da empresa vencedora. Ela poderia ter atacado um ponto do projeto. Alguns pontos são críticos, teria que ser atacado, que seriam os viadutos, como o da Cefaz, o da UFMT, que ela fazem parte do pacote do VLT. Aquele viaduto da MT 040 também é parte do pacote do VLT, mas eles poderiam, em questão de assentamento de trilho, drenagem e tal, ter atacado mais a Avenida da FEB, aquele trecho da Avenida da FEB e o centro de operação. Tá? Porque não adianta nada você colocar trilho se você não fazer a conclusão do centro de operação, que lá está todos os equipamentos, aonde as subestações, isso teria que ser atacado. Então, talvez, por planejamento da empresa, ela tentou colocar obras em diversos pontos da cidade, não conseguiu dar andamento nessas obras. Então, hoje você vê a Coronel Escolástico já tiraram a prainha, a gente até cobra que para a Copa, já tem certeza que esses trilhos não vão chegar na Avenida do CPA, que se retire aqueles tapumes, que se faça uma urbanização lá, pelo menos um embelezamento na cidade, porque, infelizmente, talvez o turista, o que vai vir aqui para a Copa do Mundo, na área central de Cuiabá hoje está crítica, está feia, já tem um visual muito ruim para esses turistas quando estão em Cuiabá. Tá certo, presidente, a gente agradece sua presença aqui na RDTV. Obrigado. Bom, é isso, a edição desta quinta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.